Fala pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai aprender como criar, como gerenciar migrações de banco de dados usando ferramentas em Go, beleza? Bom, então antes de começar o vídeo aqui propriamente dito, eu já gostaria de pedir para, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ajuda demais a gente. Deixa o like no vídeo também, para a gente saber a relevância desse vídeo aí, se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o dislike também. Se quiser deixar comentários aí sobre críticas ou algum feedback pra gente também, será muito bem recebido. E claro, compartilhe o canal com seus amigos aí nas suas redes sociais, para que a gente possa aí atingir outros públicos e continuar trazendo aí conteúdo gratuito e de qualidade aqui para todo mundo no YouTube. Beleza? Bom, então, após os agradecimentos aí e pedidos, vamos lá para o vídeo de hoje. O que que a gente vai ver hoje aqui? Quando a gente está desenvolvendo aplicações que usam banco de dados, normalmente a gente precisa fazer uma certa gerência ali do que é modificado, do que é criado, do que é alterado no nosso banco de dados. A gente pode fazer isso de diversas maneiras, né? Algumas pessoas costumam usar ferramentas para controlar o que a gente chama de migrações, né? O que é uma migração? A gente pode entender uma migração como sendo uma modificação que foi feita na nossa base de dados. Então, o que a gente pode considerar uma migração? É a criação de uma tabela, a criação de um índice, a alteração de um nome de uma coluna, a inclusão de uma coluna, a exclusão de uma coluna. Ou seja, qualquer operação que altere a estrutura do meu banco de dados, a gente pode chamar, pode dizer que isso é uma migração, né? E aí, para todas as linguagens que a gente possa imaginar, existem ferramentas que auxiliam no gerenciamento dessas migrações, né? Para que você consiga ter ali um histórico, você consiga saber o que foi alterado, você consiga de repente fazer rollbacks, né? Ou seja, desfazer determinadas mudanças, né? Ou fazer também, a gente chama, né? Ir para trás ou ir para frente, né? Fazer rollback ou forward. Então, essas ferramentas elas ajudam muito nisso, né? Cada linguagem tem ali seu conjunto de ferramentas para isso. Então, Go tem algumas mais famosas aí. A gente vai ver especificamente uma hoje, mas dependendo aí do de quão bom o vídeo seja recebido, aí a gente pode de repente depois testar as outras ferramentas também, certo? Então vamos lá, vamos ver quais são aqui as principais ferramentas que o Go oferece. A mais famosa hoje em dia, né? Você está aqui com mais de 12 mil estrelas, é essa ferramenta, que ela é relativamente nova, né? Das três que eu vou mostrar aqui, ela é a segunda, né? Mais recente, a mais recente vai ser essa terceira aqui. Na verdade, eu vou só mostrar os nomes, né? Mas o foco vai ser essa daqui hoje, certo? Vocês vão ver que ela é bem simples, né? Então, o Migrate aqui, né? Golang Migrate. Ela tem suporte aqui para diversos bancos de dados, né? E não apenas, como você pode ver aqui, não apenas bancos relacionais, né? Como também ó, o Cassandra, que é um banco NoSQL, Neo4j, MongoDB, né? Cockroach aqui, então Firebird. Tem uma série de suportes. E aí, se você quiser também criar o seu drive aqui, né? Você que eu digo sei lá, de repente um fornecedor, se você quiser realmente se aventurar, você pode criar um drive ali para um banco de dados aí que você conhece que não está aqui na lista
de bancos suportados. Certo? A gente vai explorar ela daqui a pouco, mas só mostrando aqui as principais. Uma que era bem famosa, assim, eu acho que era mais usada antes do Migrate, é essa ferramenta aqui, ó, o Goose, né? Ela também tem um bom suporte para diversos bancos. Ela tem algumas vantagens ali, suporte de fazer migrações, por exemplo, em código, né? Isso aqui é bem bacana, a gente pode, de repente, quem sabe aí no vídeo futuro, dar uma olhada. Então, eu diria que ela é uma ferramenta mais madura, né? Por ser a mais antiga ali. Mas a Migrate aqui não deixa muito a dever, não, certo? Vocês vão ver que ela tem os principais recursos ali que a gente precisa para controlar esse tipo de tarefa, né? De migração. E a terceira, que é a caçula aqui do grupo, né? Ela ainda não tem tanta estrela aqui no. Assim, comparando aqui, né? Ela tem 4.400 e essa aqui tá com mais de 12.000, né? Assim, lógico, estrela não é o único fator determinante na hora de você fazer uma escolha aqui de uma ferramenta em Go, mas é um bom indicativo, né? Significa que as pessoas estão usando e gostam da ferramenta, né? Outra coisa que você precisa ver é se está tendo melhorias ali, né? Se a ferramenta está sendo mantida e tal. E aí, todas elas estão sofrendo, né, atualizações aqui. Você pode ver, ó, último mês, aqui também, ó, last, 4 meses atrás, então, 3 meses atrás, então tá tendo, né? À medida que isso aqui vai ficando mais estável, obviamente que a gente vai vendo menos alterações. E a terceira é essa Atlas, né? Que ela é a mais novinha, como eu falei, ainda tá nascendo aí, mas acho que ela é de 2021, se não me falha a memória. Tanto que ela tá aqui, ó, 014, aqui, ó, já tá 3 alguma coisa, e aqui já tá 4 alguma coisa, né? Então, assim, dá pra ver que ela é bem, bem recente. Ela parece bastante promissora, né? Tem um site aqui bem bacana, né? Com a documentação bem interativa aqui. Então, eu diria que é bom ficar de olho nessa ferramenta aqui, né? Porque eu acredito que ela tem muito a crescer ainda, né? E talvez ela de repente aí vire aí uma ferramenta padrão, né? Está sendo usada aqui por grandes empresas. Então, é isso, né? Então, beleza. Vamos lá para nossa Migrate. E como eu falei, né? Dependendo de como esse vídeo aqui seja recepcionado, quem sabe a gente não faz aí um vídeo com Goose e também com Atlas. Beleza, então vamos lá. Como que faz para usar, né? Essas ferramentas, todas elas vêm com uma CLI, né? Uma Command Line Interface ali, que auxilia a gente na hora de gerar as coisas, né? Então, por exemplo, essa daqui ela tem essa CLI aqui, que ela vai dar dicas aqui de como instalar. Você pode instalar aí na sua máquina, tem várias maneiras de instalar. Deixa eu abrir aqui, vamos lá, deixa eu abrir aqui outra aba. Então aqui, ó, cadê a instalação? É, Sim, aqui você pode importar com a biblioteca, né, no projeto, ou você pode usar a CLI. O mais interessante é usar a CLI, né? Tá aqui, CLI Documentation, isso aqui que eu tava procurando. Pronto, então, para instalar, você pode baixar aqui, ó, o TAR, né, de acordo com o seu sistema. Só veja se tem suporte pro seu, né? Se não tiver, você baixa o TarGZ lá e instala, bem simples. Se você tiver no macOS, você pode instalar direto usando o Brill. O Windows pode usar o Scoop e no Linux aqui você pode também baixar o pacote. Você pode usar o GoToShare, né, também, que é você baixar o código, compilar, buildar e instalar dentro lá dos seus pacotes Go. Então fica aí a documentação, você escolhe aí a melhor maneira de instalar.
Eu acho que eu baixei aqui e instalei direto no meu sistema operacional. Estou usando o Linux aqui, então eu fiz dessa maneira. Bom, então vamos lá, deixa eu mostrar aqui o que é que eu tenho. Como eu falei, ó, eu instalei direto aqui, né? Então eu baixei, coloquei aqui dentro do GoBeam Migrate, esse diretório aqui ele está no meu path, então o que eu colocar aqui ele já automaticamente fica no path da aplicação. Então se eu rodar aqui, ó, eu já tenho a CLI pronta para uso. Né? Então aqui é a documentação inicial dela, né? Então a gente vai ver daqui a pouco como usar cada ferramenta aqui, cada parâmetro da CLI, certo? Bom, então, antes de mais nada, a gente precisa de um banco de dados, né? Então, para esse exemplo aqui, eu vou usar o Postgres, certo? PostgreSQL aí. Mas você pode usar qualquer banco de dados suportado aqui. Geralmente, Postgres e MySQL, MySQL ou MariaDB, todas elas suportam, né? Então esses bancos aí open source já consagrados, geralmente vão ter suporte. E aí eu vou usar o Postgres, eu vou usar ele aqui com Docker, né? Mas se você tiver uma instalação padrão aí, não tem problema, pode usar que vai funcionar também. Então eu vou subir aqui um container para fazer esse exemplo, né? Eu vou chamar aqui ó, de pgblog. Vou colocar aqui a senha Postgres. Vou usar o próprio usuário Postgres, né? O próprio root lá. Então, vou só mudar a senha aqui. Vou rodar. Pronto, aqui ele já subiu. Eu vou só abrir aqui, ó, uma aba para a gente conectar nesse banco, né? Só para a gente ver aqui, ó, que não tem tabelas ainda, né? Acho que é assim, DT, não, é T. Deixa eu ver como é que a gente lista aqui as tabelas. Tá aqui. D, é só D mesmo. Então é barra D mesmo. É porque não tem nenhuma, né? De fato tá vazio aqui. Então a gente vai começar a fazer as migrações aqui do nosso usando o Migrate, certo? Por enquanto a gente vai rodar as migrações, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser criar uma migração, certo? E aí, para isso, a gente vai usar o CLI, a linha de comando aqui para criar. Então, eu vou criar aqui, ó, migrate, create. A extensão aqui, a gente vai usar o SQL. O diretório é onde ele vai ler, né? Na verdade, onde ele vai escrever as migrações. Eu vou colocar aqui, ó, db migrations. E esse sec é o sequencial, o nome que ele vai dar para suas migrações. Quando a gente usa sec, ele vai incrementando um sequencial. Então ele vai criar, sei lá, 01, depois o 02, 03 e por aí vai. Tem outra forma também de criar com identificador, mas esse aqui eu acho mais tranquilo. Então eu vou criar, por exemplo, aqui para a tabela users. Então vou criar, pronto. E aí ele criou dois arquivos, né? O que são esses dois arquivos, né? Vamos lá entender aqui, né? Ele criou um 00001 aqui, users.app.sql e um down. Qual é a ideia aqui? A ideia é que aqui no app você vai colocar o que a sua migração faz, certo? Ou seja, qual é a operação que ela executa. E aqui no down é para você desfazer aquela operação. Então, caso você queira, por exemplo, fazer um rollback, né? Desfazer
o que você acabou de executar. Então você usa aqui o down, certo? Então vamos lá, eu vou criar aqui, eu criei a migração para users, então eu vou criar aqui a tabela de usuários. Create table users. O que vai ter nessa tabela user? Eu vou ter um user ID, eu vou dizer que é um serial, e eu vou dizer que isso aqui é a primary key. Eu vou criar username, que eu vou dizer que é text, vou dizer que é unique e not null. Vou criar também aqui um password, vou dizer também que é text, vou dizer que é not null e vou criar também um e-mail. Eu vou também dizer que é text, unique not null. E vou fechar aqui. Certo? Então é um script SQL padrão aqui. Esse text eu acho que ele é no Postgres, ele é um alias para varchar. Pode usar varchar também se você preferir. E o serial é para chaves primárias, onde ele vai gerar o ID de forma automática. Vou salvar, certo? Beleza, então o app tá ok, ele vai criar a tabela. O que é que eu vou fazer no down? Eu vou desfazer o que eu fiz aqui. Então eu vou, se aqui eu criei a tabela, aqui eu vou dropar, né? Então eu vou dar um drop table users, tá? E aí eu vou apagar aquela tabela. Pronto, uma vez que eu criei ali a minha migração, agora eu quero rodar essa migração, né? E aí, como que eu faço para rodar? Eu vou chamar aqui o comando migrate, né? Se você vier aqui, ó, migrate, ele vai ter aqui, ó, uma opção. Cadê? Aqui, ó, app. Então a gente vai fazer isso, né? Aplicar todas as migrações. E para isso a gente vai passar alguns parâmetros, né? Ele fala aqui dos drivers, né? Então a gente vai fazer isso agora. Vamos ver lá como que vai ficar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar uma variável aqui local. Você não precisa fazer isso aqui, você pode passar direto lá. Vou fazer só para facilitar, para o comando não ficar tão grande. Isso aqui é a string de conexão com o meu banco, certo? Então, passando aqui usuário, senha, endereço porta, o database e esse SSL mode disable, certo? Então, eu vou criar aqui e agora eu consigo executar. Então, eu vou dar um migrate database, ou seja, eu quero fazer a migração do banco de dados. E qual é o banco de dados? Aí aqui eu vou passar o DB URL, que é aquele valor que eu criei, certo? Você pode passar aqui direto também. O path é onde ele vai ler, né? Qual é o caminho ou o diretório onde ele vai ler as migrações, certo? Então eu estou dizendo que é aqui, ó, DB migrations. Você pode colocar aqui o verbose mode, né? Para ele escrever ali o que ele vai fazer, né? E aí chamar o app, certo? Vou executar. E tá aqui, né? Então, o verbose ele faz isso, né? Ele exibe aqui os dados, né? Então, ó, start buffering, read, né? Terminou aqui o tempo, pronto. E aí fechou o database. Então, agora se a gente vier aqui no banco, né? E eu der um barra D, observe que agora a gente tem três tabelas, né? Na verdade, duas tabelas e uma sequence, né? Essa sequence ele criou automaticamente lá porque a gente usou o serial, certo? Então ele criou. Eu acho que até era bom a gente até deletar aqui, né? Talvez. Se só apagar a tabela, acho que ele não vai apagar. Mas enfim. Se a gente der um select aqui em users, na verdade eu acho que é DS.
ver aqui como é que a gente faz para descrever uma tabela. Informations. Ah, eu acho que é só barra D, barra users. Pronto, exatamente. Então tá aqui, ó. Ele criou a tabela com esses campos aqui e criou a tabela. Se eu olhar as outras tabelas, né? Na verdade, essa tabela aqui, ó, Schema Migration. Se eu fizer um select nela, from Schema Migrations, observe que ela só tem um registro, né? E aqui tá F, né? Vamos ver o que é esse F. Então é a versão, ou seja, qual foi a versão, a última versão que foi executada. E esse dirty, que é um booleano, que é para dizer se teve algum problema ou não com a execução daquele comando, certo? Tá, então a gente usou o up aí, vamos fazer agora o down e ver o que acontece, né? Então eu dei um up, ou seja, ele criou lá as tabelas e agora eu dei um down. Antes de aplicar, ele vai perguntar, né? Ele vai dizer, ó, tem certeza que você quer aplicar, né? Aplicar um down migration, ou seja, você vai desfazer o que você acabou de fazer, né? Então, se você disser assim aqui, ele vai desfazer, né? Então, se a gente vier aqui agora no banco, ó, observe que ele apagou, inclusive ele apagou a sequence, né? Que bom. Então, ele apagou as outras tabelas, ficou só o esquema migrations. Se a gente fizer um select nela, ó, esquema migrations, ela está vazia, ou seja, nenhuma migração está executada, certo? Então, bem tranquilo, né? Vamos continuar aqui então. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma segunda migração para a gente fazer uma modificação, para a gente entender como que é uma modificação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar agora uma outra migrate, database também, dburl, path, db migrations. A verdade, não vou rodar, né? Na verdade, eu vou criar. Create, ext, cd, db migrations, sec. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coluna nessa tabela, certo? Eu vou chamar essa coluna de add roles to users. Então ele criou. Por que ele não atualizou aqui? Pronto, agora foi. Observe que ele criou também dois arquivos, né? Então, o up e o down. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar uma coluna aqui do tipo uma role, né? Que seria um papel ali do usuário, certo? E aí, para ficar interessante, a gente, ao invés de criar só um texto aqui, vamos criar algo mais complexo. Eu vou criar. Aliás, não, vamos com calma aqui. Eu vou criar primeiro aqui o seguinte. Vou dar um alter table users add column role do tipo text, certo? E aqui no down eu vou remover. Então vou dar um alter table users. Eu coloquei users, drop column role e vou salvar. Então agora eu vou rodar a migração. Então
migrate database e eu vou dar aqui um app. Quando eu rodei o app, né, ele veio aqui na tabela de migração e rodou todas as migrações. Então, se eu vier aqui, ó, e constar a tabela de migration, por exemplo, a última executada foi a 2, né, e tá ok. E se eu pedir para listar as tabelas, só o dele lista tudo, né? Então, as tabelas, ó, ele criou aqui a tabela de usuário. E se a gente olhar a tabela de usuário, ela vai estar com o campo role, ó, adicionado de acordo com a última migração, certo? Vamos fazer agora, na verdade fazer não, vamos desfazer uma migração. Lembra que a gente rodou antes o down, né? O down, ele desfaz todas as migrações. Só que a gente pode também, né, se a gente olhar aqui na documentação da CLI, observe aqui que o down, eu posso passar, ó, um N aqui, onde eu quero dizer o número de migrações, né, que eu quero desfazer, ou posso passar o all, né, que eu acho que aqui é o padrão, né, que está aqui, ó, entre colchetes, é o padrão aqui. Ele vai, se eu não passar nada, ele vai dropar, ele vai fazer o down de todas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o down. E vou colocar aqui down 2, certo? Vamos ver o que acontece. Se eu executar aqui, ó, ele desfez tudo, certo? Ou seja, ele voltou duas migrações, só que duas migrações ele desfez tudo. Vou dar o app de novo. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o app só com 1. Ou seja, eu vou fazer só a migração 1. Então aqui, ó, ele criou só a tabela e ele não adicionou o campo de role. Agora eu posso vir aqui e colocar o 2. Dessa forma agora, ó, ele criou o role. Assim também como eu posso desfazer. Então eu vou desfazer aqui, ó, down 1. Então ele voltou uma migração. Se eu fizer um select aqui, por exemplo, na esquema migrations, ó, ele voltou aqui para 1. Se eu voltar aqui mais uma, ele vai desfazer todas. Certo? Então, observe como é bacana quando você trabalha assim com migração, né? Você tem todo um controle aqui, né? Você consegue ir para frente, para trás, né? Então, esqueci um determinado campo aqui, então você pode criar uma nova migração. E aí você vai tendo todo um histórico, né, do que foi feito ali no seu banco de dados, né? Isso aí é muito bom para você ter esse controle, né? Uma outra coisa também interessante que eu queria mostrar é a questão do tratamento de erros, né? Então, por exemplo, digamos que eu estava adicionando aqui a coluna e eu cometi um erro, né? Vou colocar aqui um erro. Então, deixa eu dar um migrate down para ele limpar o meu banco. Eu vou dar um migrate up. Ó, observe que a migração ela falhou, né? Ele está dizendo, ó, o tipo texts, né, no plural aqui, não existe, né? Então ele tentou criar e deu ruim, né? E aí quando isso aqui acontece, se a gente consultar aqui, ó, a tabela de migrações, ela vai estar aqui, ó, que tentou rodar a migração 2 e o dirty, né, ou seja, o sujo, né, tá true, né? Ou seja, essa migração aqui ela deu errado. Quando a nossa migração ela tá nesse estado, eu não consigo
eu não consigo rodar mais as minhas migrações. Então, por exemplo, se eu tentar dar um app aqui de novo, ele vai dar erro, né? Ele vai dizer, ó, Dirty Database Version 2, né? Fix Enforce Version. Então aqui eu preciso corrigir esse problema primeiro, certo? De que forma que eu corrijo? Né? Bom, eu posso forçar uma determinada versão. Então eu posso fazer aqui, ó, um force versão 1. Ou seja, eu vou forçar ele migrar até aqui, ó, até essa versão 1. Então, quando eu rodar, ó, eu vier lá na minha migração agora, ele está na versão 1 e está ok. Então eu posso vir aqui agora corrigir o erro que eu cometi. E aí eu posso rodar novamente. Eu posso rodar tudo se eu quiser, ele vai fazer só o que mudou. Ou eu posso rodar só uma versão. Né? Então, eu já sei que a 1 tá ok, então eu vou rodar só a versão 2 aqui. E aí agora, se a gente olhar, ó, tá na versão 2. E se eu consultar aqui a tabela users, ele vai estar lá a role escrita lá no banco, certo? Então, essas duas formas aí que você pode controlar os erros. Então, sempre que você rodou a migração, o primeiro erro que acontecer, ele vai marcar aquela migração como suja e vai parar. Então, se você quiser continuar, você vai precisar forçar a versão anterior, corrigir o erro e rodar novamente, certo? Então, é dessa forma aqui que você corrige problemas na imigração, beleza? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, né, e aí já é partindo aqui pro código Go, é que você consegue também rodar as suas migrações a partir do código Go, né? Para isso, a gente vai precisar primeiro criar aqui o módulo, né? Então, eu vou chamar aqui de, sei lá, migrations. Na verdade, é Go mod init. Pronto. Então, criei aqui o meu módulo. E aí, dessa forma, eu preciso instalar, né, baixar a versão aqui, ó. Então, se eu vier, por exemplo, cadê? Aqui, ó. A documentação. Então, eu preciso instalar. Acho que tinha uma parte aqui, tá aqui. Go documentation. Não, não era isso que eu queria. Eu queria a parte de rodar a migração. Tá aqui, como a biblioteca. É isso aqui mesmo. Então eu preciso baixar primeiro esse módulo. Então eu vou copiar aqui, né? Vou dar um go get para ele baixar, né? Então baixou aí. Agora eu consigo usar aqui no meu código. Fazer o seguinte, né? Primeiro deixa eu dar um. Deixa eu dar aqui um down para ele desfazer tudo, certo? E agora a gente vai executar aqui usando o código Go. Primeira coisa que eu preciso fazer é usar o banco aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a mesma variável que eu criei, né? Deixa eu ver se ela ainda está lá, né? Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou importar o pacote, né? O pacote migrate. Observa só a versão, né? É importante que você baixe aqui, ó, a última versão, V4. Ele vai baixar assim, ó. E aqui eu vou dar um new. No new eu vou passar primeiro onde que estão os arquivos, né? Eu tenho várias maneiras de fazer isso, né? Se você olhar lá na documentação, né? Eu posso abrir uma conexão e passar a conexão.
Eu posso passar um repositório aqui, ó. E eu também posso passar o diretório. Eu vou passar o diretório aqui. O formato é assim, ó. Você passa file e aí o diretório. Então, db migration. E o segundo parâmetro é a database URL. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar de uma variável de ambiente. Porque eu sei que eu já criei ali. Vou pegar essa. Se você não quiser fazer assim, você pode passar o URL aqui, certo? Tá, isso aqui vai me retornar duas coisas. Um ponteiro para migrate e um erro. Então eu vou pegar aqui, eu vou chamar de mig e vou chamar de erro. Se tiver um erro aqui, eu vou só dar um log.fatal. Não faz sentido continuar se tiver algum erro. Caso contrário, eu vou rodar a migração. Tá? Então eu vou dar um mig app. Esse mig app aqui, ele retorna um erro ou nada se tiver tudo ok. Então eu posso fazer aqui, se tiver um erro, posso fazer de um jeito aqui para reduzir, né? If erro, erro not new, e aqui eu vou dar um log fatal também. Pode fazer desse jeito aqui também, certo? Então bem simples, né? Tem o app aqui, ele também tem o down, né? Tem o down, tem o force. Então eu vou chamar aqui o app e vamos executar e ver o que é que dá, né? Então go run main.go drive no drive file. Ah, tá. Faltou aqui, faltou eu importar o drive, né? Porque eu estou usando aqui a parte do código. Então vamos ver aqui, tá aqui, ó, por exemplo. Faltou importar isso aqui. Ah, faltou esse aqui também, na verdade, né? Vou pegar os dois logo, porque eu sei que vai dar ruim. Vamos lá. E aí eu explico, né? Na verdade, o Postgres nem precisa. Porque ele tá rodando direto usando o próprio... inferindo aqui a partir da URL. Esse file eu preciso porque é o drive aqui, ó, para ele reconhecer esse arquivo aqui. Porque eu poderia usar aqui, ó, poderia usar uma conexão SQL. E aí, se eu fizer isso aqui, ó, usando a conexão, eu teria que pegar o driver. Então, para usar esse file, bababá aqui, eu preciso importar esse driver aqui. Vamos ver agora se dá certo. Vou rodar. E mais uma vez eu preciso importar o Postgres. Faz sentido, né? Só que aqui eu vou usar assim também, né? Porque se eu não fizer isso, ele vai dar erro, né? Porque eu não estou usando esse arquivo. Vou rodar agora. Ele está pedindo aqui para eu adicionar esse módulo. Vamos lá, então. Rodar. Acho que já foi. Pronto, agora já foi. Vou executar. E foi, né? Executou. Então, se tudo deu certo, a gente pode olhar aqui no banco e vai ter todas as tabelas, né? Então, de fato, aqui, ó, users. Se eu descrever aqui, ó, users, tá lá, né? Então, ele rodou todas as versões. Eu posso dar o down também, né? Posso rodar o down, se eu executar.
ele também executou aqui, ó, e apagou todas as tabelas que foram criadas, certo? Então, eu posso rodar dessa maneira. Uma última coisa aqui para finalizar é em relação ao log, né? Observe que a gente está rodando, ele não está mostrando log nenhum. A gente pode fazer com que ele logue o resultado aqui, né? Para isso, a gente precisa criar um logger. Então, se eu vier aqui, ó, nesse MIG, ele tem aqui, ó, uma variável log, onde ele aceita um logger que você definir. E é interessante, se você olhar se você olhar aqui, ó, na documentação, esse logger, ele é uma interface que tem dois métodos. Tem o printf e tem o verbose. Então, se você quiser um verbose, usar o modo verbose, você precisa ter isso aqui retornando true. Então, como que a gente faz isso? Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o meu tipo. Vou chamar aqui de verbose logger. Vai ser uma struct vazia, só mesmo para servir de base aqui, né, para os meus métodos. Vou criar aqui o verbose logger. Vou criar o método printf. Vamos só ver lá qual é o formato. A gente pode até copiar aqui, né, para não ter erro. Cadê? Então vou copiar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o fmt mesmo. Se quiser pode usar o log. Vou usar o fmt.printf. Vou passar o formato e aqui eu vou passar o v. E aí eu vou desconstruir aqui, né? Vou pegar os parâmetros. O outro método que eu preciso é esse verbose. Então vou criar aqui também, né? Vou aqui verbose log. E aqui eu vou retornar true. Eu quero o modo verbose. Então aqui, ó, eu só aponto o meu verbose log. Fazendo isso aqui, deixa eu voltar aqui pro app. Agora, quando eu executar, ó, ele executou usando o modo verbose. Eu só colocar aqui para false, simplesmente ele para de rodar o modo verbose. Aqui não é o modo verbose aqui, né? Porque deu erro, né? Porque já tinha feito o app. Então deixa eu dar um down, você vai ver que não vai ter verbose. E o run de novo. Então ele não rodou ali no modo verbose. Esse log aqui é esse log, né? Você está dando erro aqui. Certo? Então, bem simples, né? Então, acho que deu para entender aí como que a gente usa. Esse modelo aqui de usar dentro do próprio Go, ele ainda não é muito maduro, né? Se você olhar aqui na documentação, não tem muita coisa, certo? Então, por exemplo, eu acho que não dá para criar uma migração. Eles estão evoluindo, né? Mas eu acho que ainda não dá para criar uma documentação, uma migração direto lá, rodando no Verbose. No Verbose, ó. No código Go, certo? Mas é isso, você pode criar suas migrações assim, você pode, né, fazer um makefile para executar elas antes de subir o seu sistema e por aí vai. Pode colocar no Docker, né? Ele tem exemplos aqui, como usar no Docker também. Aqui, ó. Se você quiser rodar usando Docker, né? Ah, não tem a CLI instalada? Não tem problema. Pode rodar aqui usando direto o Docker. Beleza, pessoal? Então, era isso. Então, se vocês quiserem, deixa aí no comentário. Se vocês quiserem que eu faça vídeo também sobre o Goose e o Atlas.
Deixa aí nos comentários para saber se vocês têm interesse e aí a gente, quem sabe aí depois faz esse vídeo também. Valeu? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!